Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de língua portuguesa aqui do cursinho Vem para Unir. E vamos dar continuidade às aulas anteriores, sempre um complemento da outra. Eu me chamo Leidna, para quem não me conhece, e quero deixar um recado a vocês, que não se esqueça de curtir essa aula, compartilhar com seus amigos e de marcar o sininho para que vocês sempre estejam recebendo essas aulas no decorrer da semana, visto que também nas quintas e nas sextas terão resoluções das questões que são propostas para vocês sobre as videoaulas. Então, bora para mais um conteúdo. A aula de hoje é um complemento da aula passada, anterior, que é as conjunções subordinativas adverbiais. Iremos conhecer as conjunções adverbiais e como se elas se integram na oração. Essa também é uma atividade muito bem tranquila. Só bastamos estudar. Essa é a base. Aqui tá as conjunções subordinativas adverbiais, as causais, comparativas, as concessivas, as condicionais, as conformativas, as consecutivas, as finais, proposicionais, temporais, e ficou faltando aqui a modal, que é de modo. Anotem aí para que vocês não se esqueçam. Desculpa por ter esquecido de anotá-la. Sabendo quais são elas, vamos saber o que é uma oração subordinativa adverbial. Que seria, né? Oração subordinada, adverbiais, tem a função de um adjunto adverbial. O que seria essa função de adjunto? É um complemento que vai expressar na frase, que seria elas, tem o propósito de demonstrar um tempo, um modo, uma finalidade, uma causa. Como vocês sabem, os advérbios têm função de demonstrar uma circunstância, que seriam essas que eu apresentei a vocês. Temos as condições, as hipóteses. Vamos saber ao longo do decorrer da aula como são elas, como elas apresentam na oração e como a gente podemos identificá-la somente por essas circunstâncias que os advérbios apresentam. O adjunto é o complemento, é o acessório que vai vir posto junto com o advérbio, que ele ajuda a auxiliar para que você conheçam qual é a circunstância desse caso da oração da subordinativa adverbial. A gente vai saber como são elas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Saímos de casa quando amanhecia. Quando amanhecia no caso aqui, uma conjunção de tempo, que podemos também substituir como saímos de casa de manhã cedo. Você percebe que a expressão é de tempo, de manhã cedo. A função da conjunção aqui, ela está exprimindo um advérbio de tempo, que é de manhã cedo. De manhã cedo você já percebe que demonstra tempo. Então, é assim que as conjunções subordinativas adverbiais serão apresentadas. E vamos ver ao decorrer dos slides como esses acessórios adjuntos adverbiais serão postos. Nada diferente, né, das apresentações de conjunções subordinativas, são as mesmas, não diferem, as conjunções são as mesmas de causa, concessiva, e entre as que foram apresentadas no slide passado, as conjunções. Posto, e tem as orações subordinadas adverbiais de causa, que seria as causais, que ela vai exprimir uma causa, como já é dito, né? Um exemplo, eu trouxe o mesmo exemplo da aula passada, das conjunções causais,
porque o tambor soa porque é oco. A causa aqui já é evidente do porquê do tambor soar, porque o tambor é oco. Essa é a causa expressa da subordinada adverbial. O advérbio aqui propõe que a causa do tambor fazer um som é porque ele é oco. Essa é um advérbio de causa. E temos um exemplo, que os outros exemplos que você pode estar fazendo a substituição, ou que sempre faz parte desses grupos, que é o porquê, o que, o pois, o como, o visto que e como, entre outros. Bora mais adiante. Temos também as comparativas. Como já diz, ela vai fazer uma comparação, visto no exemplo. Ele o atraía irresistivelmente, como o ímã atrai o ferro. A comparação aqui está sendo proposto como a atração é como, né? Ele atrai irresistivelmente como o ímã. Ele está fazendo a comparação de que ele é atraído como o ímã atrai o ferro. A comparação aí da conjunção está feita pelo o como. A oração subordinada adverbiais, perdão, ela faz pela função de comparação. E o como é a conjunção que faz essa ligação das duas orações. Perdão, ela faz essa ligação, a conjunção como faz essa ligação de comparação. Como temos também o tal e qual, tal qual, né? Ele é atraído tal qual como o imã. Temos assim como, e tem o que nem, temos outros também deste mesmo grupo, que é sempre bom a gente estar sempre à procura para nos inteirarmos das suas classificações. Temos também, bora lá, as concessivas. As concessivas vai exprimir uma concessão ou admitir algo. Vamos ao exemplo. Admirava-o muito, embora não o conhecesse pessoalmente. Então a concessão aí ela está indo ela é uma, como eu posso dizer, ela é um oposto do que ela fala, né? Admirava ele muito. Aí embora não o conhecesse pessoalmente, como com quando também utilizamos também o que e o ainda que, mesmo que. Então ela faz uma controvérsia. Admirava muito, embora não o conhecesse. Então, é uma contradição. Ela vai conceder o que ela está falando, né? Admirava muito, embora não o conhecesse. Tudo bem? Bora para mais outra oração, outra conjunção também. Temos as condicionais, que seria elas exprimem uma condição ou uma hipótese. Vejamos o exemplo. Se eu o conhecesse, não o condenaria. Então, a hipótese aí, que se você o conhecesse, você não o condenaria porque você não o conhece. Então, ela está supondo, é uma hipótese que ela está oferecendo aí. Se você o conhecesse, né? Então, se fosse uma afirmativa, ela não daria essa ideia de hipótese. Então, ela só está fazendo uma hipótese de que se você o conhecesse, você não o condenaria. Porque, caso você não conhece, você está ali supondo, você está fazendo uma alusão, né? Então, nesse caso, é só uma hipótese. Utilizamos também o caso também, o contanto que, o desde que, também faz parte dessas condições condicionais, de condição ou de hipótese. Temos também as conformativas, que ela vai exprimir uma conformidade. O nome já é bem sugestivo, né? Pelo fato de que, quando lemos, a gente já entendemos que ela exprime a sua adversidade, que seria um exemplo. Como diz o povo, tristeza não paga dívida. Como diz o povo, tristeza não paga dívida. Então, ele está dizendo aí, conforme o povo diz, tristeza não vai pagar
nada. Então, a conjunção adverbial vai fazer a função de conformidade. Ela vai contrapor de que, conforme é dito, vai fazer uma outra função de que as tristezas não pagam dívida. Então, a função aí seria de conformidade. Poderemos também utilizar o conforme diz o povo, tristeza não paga dívida. Usamos também o como está na frase, segundo, consoante. Também vocês estão percebendo que não mudam, porque é o mesmo bloco. Orações subordinativas, e temos as substantivas, saindo das conjunções subordinativas, e temos três: as substantivas, as adverbiais e temos as adjetivas. Esta é as orações adverbiais, que faz função, como eu havia dito, que vai indicar uma circunstância, um modo, uma hipótese, uma conformidade, como esta que está sendo apresentada. Ela vai apresentar uma conformidade. Vocês estão entendendo? Bora para mais outro exemplo. Temos as consecutivas, que vai exprimir uma consequência. Vamos ver o exemplo. Fazia tanto frio que meus dedos estavam endurecidos. Vejamos, prestamos atenção ao exemplo. A função que vai fazer aí é a consequência, como já diz a consecutiva. Porque qual da consequência dos dedos estar endurecido? Logo, mudamos para a causa, que da consequência dos dedos estar endurecido, é da causa, porque está fazendo muito frio. Logo, que pegando essa frase que está em negrito, ela é a consequência da causa. Então, a causa seria fazia tanto frio. A causa é essa. Logo, a consequência seria logo após que os dedos da pessoa estavam endurecendo por conta do frio. Essa é a consequência, visto que temos também o tanto, de modo que e de forma que. Podemos usar essas para fazer a conjunção consecutiva. Acredito que ficou entendível para vocês. Vocês estão entendendo que a oração subordinada adverbiais, ela faz essa função de circunstância? Você percebe que o advérbio, ela tá na frase, já demonstra a sua função? O que aí, ele faz a função da consequência que vem logo após. Então, a consequência do advérbio aí é de consequência, justo após a causa, porque visto que se tem uma causa, logo terá uma consequência, entendeu? Então, bora para outro exemplo. Temos também as finais, que vai exprimir uma finalidade. Vocês percebem que os nomes já são bem sugestivos do que ela indica? Você pegando o bloco finais, exprime uma finalidade. Pegando também as conjunções, como eu havia dito nas aulas passadas. Sempre bom termos entre três conjunções, para que você faça um contraponto. Nas finais são essas conjunções. Nas consecutivas são essas conjunções. Aí você sempre vai saber em que grupo ela está inserida. É sempre bom, porque você falar assim, eu já sei tudo, as consecutivas são essas, você sempre vai se embaraçar e vai misturar, e não é legal. Porque se na frase você muda a conjunção de um outro grupo e coloca nas finais, um exemplo, a frase já vai ir para outro rumo. Aí ela já vai se encaixar em um outro grupo. Aí você terá que identificar em que grupo ela está inserida. Por isso que é sempre bom a gente estudarmos sempre os seus grupos e anotarmos cada uma delas
assim fica bem mais fácil analisarmos e identificar onde ela está inserida. As finais, vai exprimir uma finalidade. A frase: chegue cedo, para que não perca nada. Então, a função de finalidade do advérbio aí era para que a pessoa é a finalidade que para que não chegue tarde. Essa é a finalidade. Chegue cedo. Aí a finalidade para que não perca nada. Essa é a finalidade. Temos também o para que, né? A função que, como está no exemplo, tem a fim de que chegue cedo, a fim de que não perca nada. Também vocês veem que casa super bem. E o que também, muitas nas frases tem, e ela vai fazer uma função de para quê. E essas são as principais das finais. Bora para mais outras. Nas orações adverbiais, elas são mais elas vai entrar uma no bloco, tem as para fazer o complemento de advérbio. Por causa que ela sempre vai exprimir uma circunstância, como eu havia falado a vocês. No final, como eu coloquei, que é as modais. Eu não tinha posto no comecinho, mas estou falando aqui a vocês novamente. Seguindo, temos as proporcionais, que exprimem uma proporcionalidade à balança, como eu havia falado a vocês. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Então, você percebe, quanto maior a altura, maior será o tombo. Então, vocês estão percebendo as conjunções fazendo a função de balança? A conjunção quanto. E temos a proporção que, a passo que, e quanto mais. E temos, entre outros também. Bora. E temos as temporais, que o nome já é bem sugestivo, vai indicar tempo. Exprime tempo. Vamos ver o exemplo. Enquanto for rico, todos o procuravam. Então, o tempo seria enquanto foi rico. Então, foi o tempo. Enquanto ele era rico, todos o procuravam. Então, você percebe que o enquanto foi já indica um tempo decorrido passado. Também podemos usar o quando, o enquanto, como está no exemplo, logo que e assim que. Vai indicar modos temporais, conjunções temporais. E a última, né, que é a de modo, que vai exprimir um modo, uma maneira. Esta aqui é sempre bom nos atentarmos, porque às vezes para o aluno é bem assim, bem complicado para ele identificar na oração, né? Então, entrou na sala sem que nos cumprimentasse. Então, o modo como a pessoa entrou, ela entrou na sala e não cumprimentou como. Esse é o modo como é expresso. Então, o que aí, ele faz essa função de modo, da maneira, né? Ela entrou, aí não falou com ninguém. Essa é a maneira como foi. Você vê a ação sendo feita. Podemos utilizar também o quando, o enquanto, né? É o logo que e o assim que. Estas foram as orações subordinadas adverbiais. Ainda vai ter mais uma aula de orações subordinadas, porque essa é a mais longa e sempre a mais importante, dar uma prolongada para vocês entenderem mais a fundo o que seria ela. Mas não se prenda somente a essa aula, sempre dá uma pesquisada, dá uma estudada com esse complemento dessa aula. Então, no mais é isso. Eu espero vocês na próxima aula. E um abraço, um beijo e um bons estudos. Até logo!